A demissão de Felipe Luiz reacendeu uma discussão antiga no futebol brasileiro. Mais um técnico demitido, mais um trabalho interrompido, mais um projeto que acaba antes de realmente começar. E isso levanta uma pergunta importante: por que o futebol brasileiro troca tanto de treinador? Aqui, bastam alguns resultados ruins, algumas moldadas sem vitória e todo um planejamento vai por água abaixo. Enquanto em outras ligas do mundo, os treinadores recebem tempo para desenvolver projetos, no Brasil, muitas vezes, eles mal conseguem terminar uma temporada. E o mais curioso é que isso já virou quase uma tradição do nosso futebol, a famosa dança dos técnicos. Mas será que trocar treinador resolve mesmo? Ou será que o futebol brasileiro virou uma verdadeira máquina de moer treinadores? Fica até o final porque os números são impressionantes. Vamos começar olhando para o Campeonato Brasileiro. Desde 2003, quando o torneio passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a troca constante de técnicos virou praticamente uma marca registrada da competição. Logo no primeiro ano desse formato, o Brasileirão registrou 40 mudanças de treinador. 40! Mesmo com 24 clubes na competição, o número já mostrava que algo estava errado. Com o passar dos anos, o campeonato foi reduzido para 20 equipes, mas a instabilidade continuou. Hoje, a média gira em torno de 22 trocas de treinador por temporada. Isso significa que, em média, 15 dos 20 clubes trocam de técnico durante o campeonato. Ou seja, a maioria dos times começa o Brasileirão com um treinador e termina com outro. E às vezes, as demissões acontecem antes mesmo do campeonato engrenar. Em 2025, por exemplo, 3 treinadores já tinham sido demitidos nas 4 primeiras rodadas. 4 rodadas. Isso mostra o nível de pressão que existe no futebol brasileiro. Quando analisamos clube por clube, a situação fica ainda mais curiosa. Um levantamento histórico mostra que o Paraná Clube é o recordista de trocas de treinador desde 2003. Foram 64 comandos técnicos diferentes nesse período, 49 treinadores distintos. Praticamente um técnico novo a cada temporada, às vezes mais de um. No outro extremo, aparece um clube com uma realidade completamente diferente, o Palmeiras. Desde 2003, o clube teve apenas 25 mudanças de treinador, menos da metade do número registrado pelo Paraná. E isso levanta uma reflexão interessante. Será que estabilidade ajuda a construir times mais fortes? Nos últimos anos, o Palmeiras se consolidou como um dos clubes mais organizados do país. Enquanto equipes com alta rotatividade muitas vezes enfrentam crises e até rebaixamentos. Claro, trocar treinador às vezes é necessário, mas quando isso vira rotina, talvez o problema não esteja apenas no técnico. E existe outro ponto que quase ninguém fala: o custo dessas demissões. Trocar treinador não é barato, muito pelo contrário. Um exemplo claro é o Flamengo. Desde 2019, o clube já gastou mais de 55 milhões de reais em multas rescisórias de treinadores. 55 milhões. Entre os técnicos que passaram pelo clube nesse período estão nomes como Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Tite. Somadas, essas demissões custaram dezenas de milhões aos cofres do clube. Dinheiro que poderia ter sido investido em estrutura, na base ou até em reforços. Mas no futebol brasileiro, muitas vezes demitir o técnico é visto como a solução mais rápida para acalmar o ambiente, mesmo quando o problema é muito mais profundo. Mas afinal, por que o Brasil demite tantos treinadores? Existem alguns fatores. O primeiro é o imediatismo. Dirigentes vivem pressionados, torcedores querem resultados rápidos, e a cada derrota, a cobrança aumenta. Nesse cenário, o treinador acaba virando o alvo mais fácil. Perdeu alguns jogos? Troca o técnico. Outro problema é a falta de projeto esportivo claro. Muitos clubes contratam treinadores sem pensar no estilo de jogo, no perfil do elenco ou em um planejamento de longo prazo. Quando os resultados não aparecem imediatamente, o treinador vira o elo mais fraco da cadeia. E existe também um fator cultural. No Brasil, existe uma crença antiga de que trocar o técnico muda tudo rapidamente, como se um novo treinador fosse capaz de transformar um time da noite para o dia. Mas a realidade raramente funciona assim. E essa instabilidade traz consequências dentro de campo. Cada treinador tem uma ideia diferente de futebol. Um prefere posse de bola, outro prefere transição rápida. Um joga com 3 zagueiros, outro prefere linha de 4. Quando o técnico muda, tudo muda. Treinos mudam, sistema tático muda, até o perfil dos jogadores muda. Isso dificulta a criação de identidade.
Times passam a temporada inteira tentando se adaptar a novos modelos de jogo. É como tentar construir uma casa trocando o arquiteto a cada 2 meses. Quando olhamos para o futebol europeu, o cenário costuma ser diferente. Treinadores normalmente recebem mais tempo para desenvolver projetos. Um exemplo clássico é Jürgen Klopp. Ele passou quase uma década comandando o Liverpool. Outro exemplo é Pep Guardiola no Manchester City. Anos de trabalho contínuo, tempo para implementar ideias, tempo para construir identidade. Isso não significa que na Europa não existam demissões. Elas existem, mas existe muito mais espaço para continuidade. E continuidade gera algo essencial no futebol moderno, um estilo de jogo claro. E é aí que voltamos ao início da nossa conversa. A demissão de Filipe Luís é apenas mais um capítulo dessa história. No futebol brasileiro, treinadores entram e saem numa velocidade impressionante. Contrata, oscila, demite e o ciclo recomeça. A grande pergunta é: trocar técnico realmente resolve ou é apenas uma ilusão do futebol brasileiro? Agora eu quero saber sua opinião. Trocar treinador melhora o time ou os clubes deveriam apostar mais em projetos de longo prazo? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de análises diretas sobre o futebol brasileiro, se inscreve no canal, porque no nosso futebol, a próxima demissão pode estar sempre a uma rodada de distância.